E se eu te dissesse que o Éden não ficou no passado, mas mora dentro de você? Imagine por um momento que aquele jardim não é apenas um cenário antigo de um livro sagrado, mas um mapa da alma humana. Um mapa que desenha onde nascem os nossos melhores dons, onde está a nossa vocação mais profunda, onde se faz possível a comunhão sem máscara. Se aceitarmos essa imagem, então a história de Adão e Eva não é apenas relato remoto, é um espelho que nos devolve a própria condição humana, com suas promessas e suas ruínas. Feche os olhos e sinta. Há um sopro, o sopro daquele mesmo Criador que modelou o pó e trouxe vida. A terra fértil, plantas que respondem ao cuidado, frutas que amadurecem ao ritmo do tempo, rios que correm para nutrir e não para destruir. No centro, uma árvore que simboliza algo mais do que fruto, simboliza escolha. Ao lado, dois seres criados à imagem do Criador, com a capacidade de nomear, de transformar, de gerar sentido. Eles não são autômatos, não são meras estátuas. Receberam a liberdade de decidir, de responder ao amor do Deus que os colocou ali. E nessa liberdade está o risco e a glória da humanidade. A possibilidade de amar porque se escolhe amar. A possibilidade de errar porque se escolhe ousar. Quando falamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não estamos apenas lembrando um título respeitável. Isso significa que fomos dotados de capacidade criativa, de inventar, de cuidar, de dar nome e destino às coisas. Lembre-se de Adão caminhando pelo jardim, tocando, experimentando, chamando cada criatura pelo seu nome. Nomear é muito mais do que rotular, é dar direção, é afirmar uma vocação. Em nossa modernidade líquida, onde rótulos mudam com a velocidade de um clique, é fácil esquecer que nossas palavras têm o poder de consagrar ou de destruir. Quando alguém nos chama de filha, de pai, de profissional, de ladrão, de sonhador, essas palavras moldam um caminho. O primeiro homem recebeu a incumbência de cultivar e guardar. O trabalho, portanto, nasce como culto, não uma maldição imposta, mas expressão de parceria com o Criador. Cultivar não é apenas produzir, é ordenar a criação para que a beleza e a justiça floresçam. Esse Éden, como estado interior, é uma ilustração de nossos primeiros chamados: pertencer, cuidar, criar. No entanto, o cenário perfeito não nos protege da tentação de substituir a comunhão por autonomia. E é aí que a árvore no meio do jardim ganha sua pele mais visceral. A árvore não é um teste moral gratuito, é a expressão do livre-arbítrio. Ela coloca diante dos nossos pés a pergunta fundamental: você confia no Deus que te deu tudo, a ponto de recusar ser senhor absoluto de si mesmo? Hoje, em um mundo que oferece atalhos a cada esquina, a mesma pergunta se repete em outra linguagem. A árvore moderna pode se chamar a atitude imediatista, a promessa de ganho rápido, a busca por reconhecimento instantâneo, a tentação de substituir processos por performances. Ela pode aparecer como uma oferta de validação nas redes sociais, ou como um contrato que pede uma renúncia ética em troca de sucesso. A serpente, então, assume novas vozes. O sussurro que diz que você merece mais do que tem, que regras são para os outros, que você é grande demais para depender de uma moral que limita. E vamos confessar, essa voz é sedutora. Oferece autonomia sem os custos da responsabilidade. Promete ser senhor de si mesmo sem admitir que a liberdade sem raiz sempre gera vento e ruína. Mas por que a queda aconteceu? Não por falta de inteligência, nem por ignorância absoluta. A narrativa bíblica nos mostra dois gestos humanos que jaulam até hoje. Desejar ser como Deus, não no sentido de compartilhar da sua natureza santa, mas querer autonomia, decidir sem responder, e desconfiar da bondade divina. A serpente não inventa fatos, ela distorce palavras. A dúvida nasce quando começamos a reinterpretar a ordem de Deus através do espelho do interesse próprio. Em vez de ouvir, você é amado e chamado, ecoa em nós a ideia de, seja senhor de si. A divergência não é meramente intelectual, é existencial. E quando a dúvida encontra um desejo, a ruína se instala em silêncio. A primeira consequência foi óbvia e íntima: vergonha. Adão e Eva, ao perceberem sua nudez, não se expuseram simplesmente ao corpo. Expuseram-se à incapacidade de permanecer em comunhão sem máscaras. A sensação que os invade é a mesma que experimentamos quando um erro se torna público, quando uma falha nos coloca em posição de mendigar aceitação. A vergonha é uma cortina que nos empurra ao esconderijo. E o esconderijo sempre gera mais esconderijos, justificativas, acusações,
encomendas de mentiras para sustentar uma imagem. O Senhor que primeiro nomeou a criação, pergunta então uma pergunta que ecoa até hoje. Onde estás? Não é um interrogatório que visa punir, mas um chamado para restaurar diálogo, para recolocar a pessoa em conexão. E vejam como a humanidade reage diante da própria culpa. Costuramos folhas de figueira, explica o texto, na tentativa de nos cobrirmos com aquilo que produzimos. As nossas folhas de figueira modernas têm nomes diferentes, justificativas públicas, narrativas que eximem a responsabilidade. Pequenos gestos de autossuficiência que nos convencem de que podemos reparar nossa imagem sem abandonar o poder. Mas as folhas rasgam. São frágeis diante da verdade. A busca por autojustificação é um exercício de energia que drena a vida. E é aí que as consequências se ampliam. O trabalho deixa de ser culto para se tornar labuta, as relações se fragmentam, a criação geme com dores que antes não conhecia. Não pense que as consequências foram apenas físicas. Há um deslocamento espiritual e comunitário. Quando a relação entre homem e mulher é tocada pela culpa, nasce o hábito de apontar o dedo. A mulher que me deste, dirá Adão. E com isso, instala-se a lógica do culpar. Esse padrão se reproduz em famílias, igrejas, ambientes de trabalho. Em vez de assumir responsabilidades, preferimos localizar o mal fora de nós. E isso é curiosamente eficiente para manter a ilusão de integridade pessoal. No momento em que culpamos o outro, aliviamos a dor do nosso próprio olhar sobre o erro. Mas o preço é a erosão de confiança. A comunidade sofre, a criação geme. E no silêncio desse jardim ferido, há uma reação divina que surpreende pela ternura e pela sobriedade. Deus não abandona a cena para que a história se dissolva em tragédia. Ao contrário, há um chamar pelo nome, um diálogo que devolve responsabilidade, e um gesto que revela algo profundo sobre o coração do Criador. As mãos que criaram agora vestem túnicas de pele. Não são apenas roupas, são sinal. Primeira lição teológica que precisamos perceber. O ato de cobrir implica em derramamento. Sempre que há cobertura verdadeira, há custo. Deus poderia ter instruído um sermão, poderia ter feito um símbolo verbal. Escolhe, em mudança surpreendente, tornar concreta a proteção. E essa concretude nos aponta para a sutil seriedade da redenção. Antes de avançarmos, eu preciso te dizer algo simples e direto. Se este conteúdo está tocando seu coração, curta e inscreva-se para que juntos possamos seguir aprofundando essas reflexões. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a história de Adão e Eva não é apenas história, é mapa. Voltando ao jardim. Há na cena da cobertura uma dicotomia que nos convoca a pensar a própria justiça de Deus. Deus não anula a responsabilidade, ele reconhece as consequências delas. Ao mesmo tempo, ele oferece remissão pela via do cuidado. Essa é uma tensão fundamental da narrativa bíblica, que raramente aceitamos sem constrangimento. Justiça e misericórdia caminham lado a lado. A criação sangra, a criação é tocada, e o toque divino recebe os sinais da fragilidade humana. Ao olhar para esse gesto, somos levados a interpretar o primeiro sangue do jardim não apenas como fim, mas como prenúncio. Há nesta cobertura a sombra de um sacrifício futuro, um arcabouço que aponta para o cordeiro que virá. Um enlace entre o Éden inicial e a consumação da história. Mas voltemos às implicações práticas e modernas. Se o Éden vive dentro de nós, então o padrão de vergonha, de esconder, de autossalvação, tem ecos em tudo que fazemos. Nas redes, fingimos perfeição. No trabalho, buscamos reconhecimento a qualquer custo. No amor, selecionamos parceiros como se fossem selos de aprovação. Consumismo e imagem são folhas de figueira que tentam nos cobrir. E quando percebemos que a estratégia não funciona, costumamos reagir de duas maneiras. Ou nos tornamos resignados e amargos, ou nos tornamos mais agressivos, procurando apagar o contraste com o sucesso alheio. Ambas são falhas de coração. Consideremos, por exemplo, a pergunta do sentido no trabalho. Lembro-me de ouvir alguém dizer: se eu soubesse que meu trabalho teria sentido, eu faria qualquer coisa. O problema é que, em Éden, o sentido não vinha apenas do resultado, vinha do chamado para cuidar. Era uma vocação que se expressava na leveza do cultivar. Depois da queda, o trabalho transforma-se. Há espinhos, há sudor, há fricção. Mas isso não significa que toda a vocação se perdeu. Pelo contrário, é aqui que a teologia do trabalho nos desafia a ressignificar o esforço.
Trabalhar em meio à dor pode ser ofício de restauração, se for orientado por um propósito que supere apenas o ganho pessoal. O sofrimento pode ensinar algo que o conforto não ensina. Nossa dependência, nossa necessidade de mutualidade, nossa chamada para uma justiça que inclui o próximo. E quanto às palavras, Adão nomeou. Em nossas cidades, nomear é decidir história. A maneira como falamos sobre alguém determina se aquela pessoa terá espaço para recuperar-se, para recomeçar. Nomeamos também as coisas ruins, chamamos um erro de fracasso e enterramos a pessoa nele, ou de obra em formação, e abrimos espaço para a graça. A palavra tem poder criador e destruidor. Na modernidade, damos poderes às palavras nas telas, onde um comentário pode construir uma carreira ou queimar uma reputação. É urgente que resgatemos a responsabilidade de nomear com sabedoria. Agora, aprofunde comigo a compreensão da tentação. A serpente foi hábil, ela não ofereceu o mal com máscara, ofereceu uma alternativa que parecia legítima. Com certeza não morrerás, dizia a sugestão, e a dúvida encontrou o terreno do desejo. Hoje, as tentações são apresentadas de maneira parecida, com certeza de resultado, com segurança aparente. O mal moderno vem vestido de plausibilidade. E nossa responsabilidade é aprender a perceber a diferença entre aquilo que é verdadeiramente benéfico e aquilo que apenas alimenta nosso orgulho. Quando o pecado entra na história, as consequências se ramificam além do indivíduo. A criação sofre. Os rios não se tornam mais puros por causa do nosso orgulho. As relações familiares enfraquecem. As estruturas sociais trazem marcas da mesma lógica de culpabilização que germinou no jardim quando Adão apontou para Eva. Por isso, quando pensamos as lições do Éden para hoje, não podemos ficar na esfera individual apenas. Há uma dimensão comunitária e planetária que nos obriga a agir diferente. Restaurar é também reparar. Ainda assim, a narrativa não nos deixa à deriva, mesmo no ato de chamar pelo nome. Onde estás? Há um convite para voltar à comunhão. Não é um questionamento meramente retórico, é um gesto que revela que o Criador busca a restauração. E quando Deus cobre com túnicas, ele anuncia que a misericórdia se envolve no mundo concreto. Esse gesto tem implicações tão radicais que nos força a pensar no custo da redenção. Aquilo que cobre sofre por aquilo que cobre. A proteção de Deus não é um manto que cai do céu sem preço. Há, implicitamente, o reconhecimento de que o mundo foi ferido e que há necessidade de restauração profunda. Pense comigo. Quando cobri um erro alheio com compreensão e ajuda concreta, não me isentei de pagar algum preço. Cuidar de alguém é sempre assumir algum risco, seja emocional, seja material. Assim é com Deus. A cobertura não é um simples paliativo, é uma entrada no drama da criação ferida. E se aceitarmos essa leitura, entendemos também que a redenção tem uma história que começa no jardim e se encaminha para algo maior, algo que cruzará gerações e culminará em um sacrifício que purifica e inaugura uma nova possibilidade de comunhão. Mas isso é assunto para adiante, onde veremos como o gesto no Éden é sombra e promessa do que estaria por vir. Enquanto isso, voltamos aos nossos passos cotidianos. Como viver o chamado do Éden em uma cidade que exige performance e onde a liberdade se vende como produto? Como reconhecer a árvore no meio do nosso jardim interior? Primeiro, aprendendo a ouvir. Ouvir a própria alma e a palavra que nos sustenta. Segundo, escolhendo com coragem de pequeno dia a dia. Recusar atalhos que comprometem a integridade. Permitir que o trabalho seja mais do que resultado financeiro. Falar palavras que libertam e não que acorrentam. Terceiro, restaurando práticas comunitárias que nos protejam da lógica do esconder e do culpar. Confissão, companhia, responsabilização amorosa. Há um ponto em que preciso parar esta parte da nossa conversa, mas quero deixar você com uma cena que não me sai do peito. Imagine a primeira noite pós-queda. Não é uma noite de festa, é uma noite de aprendizagem. O vento sopra sobre um jardim que agora sabe do seu limite. Ainda assim, há uma luz tênue de esperança, pois o movimentar de mãos que cobrem revela que a história não termina na vergonha. Há mãos que seguem buscando. Há promessas murmuradas que atravessam o silêncio. E é nesse espaço, entre a queda e a promessa, que vivemos hoje. Encontramo-nos entre as folhas rasgadas que vestimos e as túnicas que aguardam estender-se, entre a tentação que nos sussurra e a voz que continua chamando pelo nosso nome. Nesse limiar, pergunto novamente: onde você se situa? Em que parte do jardim interior você tem se escondido? Há hábitos, palavras,
Relações que você tem usado como folhas de figueira? Existe um trabalho que antes era vocação e hoje é labuta amarga? Reconhecer é o primeiro passo. E há algo mais. Ainda que eu e você tenhamos trilhas marcadas pelo erro, não estamos desamparados. Há um gesto de cobertura que nos antecede e, ao mesmo tempo, um convite para assumir responsabilidade e renascer. A jornada que começa aqui vai nos levar a ver com mais clareza como o toque de Deus no Éden aponta para um plano maior, como a promessa de descendente. Essa palavra que aparece como uma sombra de esperança. Não é mera poesia, mas semente de história. Falaremos disso com calma. Por ora, guarde a imagem do jardim interior. Um lugar de vocação, de risco e de possibilidade. Segure também a imagem das mãos que cobrem, lembrança de que a graça sempre envolve um preço e um propósito. E mantenha viva a pergunta que Deus fez naquela tarde antiga. Onde estás? É uma pergunta que chama para dentro, que convida ao encontro, que abre caminho para a escolha pela vida. Quando Deus fecha as mãos sobre a criação ferida e dispõe túnicas de pele, algo mais profundo está sendo ensaiado do que um simples gesto de consolo. Há ali a indicação de que para cobrir verdadeiramente, precisa haver um custo. Não é um detalhe menor. A cobertura divina no jardim é um enigma que nos leva a pensar em sangue, em vida dada, em responsabilidade que recai sobre o outro para que o ferido seja restaurado. Essa é a sombra que atravessa toda a Escritura. A misericórdia de Deus assume o peso da restauração, mas jamais como se justiça não fosse chamada de alguma forma. Ao olhar para esse gesto inicial, enxergamos um fio que conecta Éden e cruz. A promessa de um descendente, que voltaria a pôr as coisas em seu lugar, não surge como uma consolação retórica. É semente messiânica que aponta para alguém que dará fim à lógica da desconfiança e do sangramento do mundo. Em outro momento da história divina, alguém apontará e dirá: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma trama. O que cobre exige entrega e se oferece como meio de restauração. Deus veste, Deus paga o preço, Deus toma para si os signos da dor para que a comunhão seja reaberta. Isso tem implicações tremendas para a nossa vida hoje. Se a redenção começa no lugar onde a vergonha foi exposta, então a obra de Deus sempre tem dois movimentos: assumir as consequências da queda e, ao mesmo tempo, chamar o ser humano para que assuma responsabilidade. A graça é iniciativa eterna, mas ela não substitui a resposta humana. Pelo contrário, ela a provoca. Somos convidados a não viver mais escondidos sob folhas improvisadas, mas a aceitar a cobertura que nos alcança e, a partir dela, mudar o modo como agimos no mundo. Vamos então aprofundar alguns dos caminhos práticos onde as lições de Adão e Eva tocam nosso cotidiano. Começando pelo trabalho, que é um dos modos mais concretos de sermos imagem de Deus. O trabalho no Éden era coisa de cuidado, não de opressão. Era parceria. O homem e a mulher foram colocados para cultivar e guardar, para cultivar significado e guardar relação. Quando o pecado entra, o trabalho se transforma, o suor aparece, as espinhos crescem. Ainda assim, a vocação não desaparece. Pelo contrário, é no trabalho, até naquelas tarefas que parecem corriqueiras, que a restauração do mundo se anuncia. Uma enfermeira que escolhe permanecer paciente onde poderia ceder ao desânimo, um professor que abre mão da pressa para ouvir um aluno, um técnico que recusa atalho corrupto e prefere fazer o justo, um pai que trabalha não só para pagar contas, mas para ensinar responsabilidade. Todos esses são pequenos atos do Éden refeito no concreto. Ressignificar o ofício é tarefa diária. Não basta reclamar da exigência, é preciso reencontrar propósito. Em vez de ver o emprego como palco de afirmação egoísta, podemos encará-lo como campo de serviço, onde nossa ação torna a sua vida mais ordenada, mais bela, mais justa. Quando trabalhamos para restaurar, em vez de explorar, estamos retomando a imagem do Criador. Isso muda o sentido do cansaço. Deixa de ser punição e torna-se disciplina formativa. Não prometo que o suor desapareça, mas afirmo que o sentido do labor muda e a experiência da dor. E quanto ao sofrimento, precisamos tratá-lo com delicadeza teológica e pastoral. Não é saudável simplificar. Nem todo sofrimento é pedagógico, nem toda dor é fruto de amadurecimento. Há dores que vêm da injustiça, do abuso, do erro alheio. Outras, porém, moldam caráter, ensinam dependência e aumentam a compaixão. A pergunta prática que devemos fazer é: este sofrimento me aproxima de Deus e do próximo ou está me isolando em amargura?
A resposta orienta se precisamos de cuidados, terapia, justiça restauradora ou simplesmente de tempo para aprender. Em todas as situações, a graça não nos livra automaticamente da dor, mas nos acompanha através dela, fornecendo significado e suportes comunitários. A linguagem que usamos para nomear nossas experiências também é crucial. Lembra-se de Adão nomeando as criaturas? A palavra cria e direciona. Na vida social moderna, nomeamos pessoas e situações com grande rapidez, e muitas vezes com brutalidade. Chamamos alguém de incapaz, incompetente, má-fé, e ao rotular, fazemos uma sentença que pode ser difícil de desfazer. Mas também podemos nomear com misericórdia, chamar alguém de em recuperação, em formação, coração em processo. Isso não é falsa misericórdia, é uma prática de realidade que abre espaço para mudança. Como praticar essa nomeação que restaura? Comece por desacelerar o juízo. Antes de concluir a narrativa inteira com base em um recorte de informação, pergunte: qual é a minha motivação ao dizer isso? Estou buscando proteger a verdade ou proteger minha imagem? Em segundo lugar, prefira vocabulários que identifiquem o problema sem reduzir a pessoa ao problema. Dizer "ela errou" é diferente de dizer "ela é erro". Em terceiro lugar, crie ritos de reabilitação nas suas relações. Permita-se reparar com palavras de reconhecimento, com ações concretas, com tempo dado para a prova. Nomear alguém de modo que permita recomeço é uma arte espiritual tão praticável quanto qualquer outra disciplina cristã. Voltando às folhas de figueira, nossas estratégias de autojustificação, vamos converter isso em passos práticos de mudança. Identificar a folha que você vem usando é o primeiro exercício. Isto pode ser um padrão: mostrar orgulho nas redes, desculpar pequenos atos antiéticos, teatralizar generosidade, minimizar dor alheia. Observe sem autoacusação paralisante. Em seguida, escolha uma alternativa saudável para cada folha. Se sua máscara é perfeição online, troque por autenticidade medida. Um relato honesto que não exponha terceiros, mas que confesse limites. Se sua defesa é justificar erros com bom humor, troque por responsabilidade. Errei, vou remediar. Se sua forma de mascarar é trabalhar excessivamente para validar-se, troque parte do tempo por presença como os entes queridos. Pequenos passos repetidos desencostam o hábito enraizado. Há também rotinas práticas que ajudam a cortar a cultura do esconder. Cultive um círculo de confidência. Pessoas confiáveis com quem você compartilha lutas sem medo de ser julgado. Estabeleça um momento semanal de exame. Onde você falhou em amar? Em que situação buscou ser senhor de si? Abra espaço para arrependimento concreto. Pedir desculpas, reparar, buscar reconciliação. Se for necessário, procure aconselhamento pastoral ou terapia. Essas não são práticas de fraqueza, mas de coragem. Reconhecer que carregar sozinho a vergonha que deveria ser crucificada é um fardo que aprisiona. As relações humanas são terreno fértil para as lições do jardim. Quando apontamos o dedo, a comunicação se rompe. Quando escolhemos a via do tu e não do eu, a conversa real é possível. Eu me feri quando isso aconteceu. Quero consertar. Essa mudança de verbo transforma a dinâmica. Em famílias, na igreja ou no trabalho, uma cultura de responsabilidade pessoal e pedido de desculpas sincero constrói pontes. O processo de restauração raramente é rápido. Exige paciência e atitudes repetidas. Mas cada gesto de humildade é uma pequena abertura do Éden dentro das estruturas que cultivamos. Há também uma importante dimensão pública e estrutural. Não podemos limitar a leitura do Éden ao indivíduo. Quando falamos de corrupção, de desigualdade, de exploração, estamos vendo as consequências do mesmo esquema que gerou a desordem no jardim. A tendência de buscar poder sem prestação de contas. Como comunidade de fé, somos chamados a práticas públicas que contrariem isso: transparência, restituição quando apropriada, políticas que priorizem o frágil. Restaurar o tecido social é trabalho comunitário. Nosso convite é sempre para que Deus seja glorificado na justiça, e não para que a religião sirva de desculpa para a injustiça. Diante de tudo isso, a questão volta-se para a escolha. Como escolher a vida em decisões concretas? Primeiro, tornando as escolhas pequenas e repetidas. A grande decisão raramente chega como terremoto. Ela é composta de muitos segundos onde escolhemos dizer a verdade, ajudar o próximo, recusar atalho. Transforme pequenas renúncias em disciplina cotidiana. Segundo, peça discernimento.
A vida em Deus requer escuta. O sopro que animou o primeiro homem Éden ainda fala e orienta. Isso implica rotinas de silêncio, leitura bíblica que forma o desejo e práticas de oração que realinham nossa vontade. Terceiro, associe-se. Não tente escolher sozinho. Comprometa-se com pessoas que te responsabilizem com graça. Permita-me sugerir um conjunto concreto de passos práticos, aplicáveis e modestos, para quem quer iniciar essa retomada do Éden interior. 1. Durante uma semana, identifique uma folha que você usa constantemente. Anote quando ela aparece e qual a emoção associada. Isso dá consciência. 2. Escolha um substituto gentil para essa folha. Se é a defesa com orgulho, troque por uma confissão breve a alguém de confiança. Se é a busca por validação, decida não postar algo por 3 dias e verá o que acontece. 3. Em seu trabalho, escolha uma ação restauradora. Corrigir um erro quando ninguém viu. Elogiar um colega em público com justiça. Recusar um atalho que comprometerá a integridade. Observe como essas ações impactam seu senso de propósito. 4. Em casa, pratique a nomeação que libera. Em vez de dizer, você sempre, diga, quando aconteceu X, me senti. Isso cria espaço para conversas que curam. 5. Encontre uma prática semanal de silêncio para ouvir o chamado divino. 15 minutos sem telas, apenas leitura e oração, perguntando ao Senhor onde seu cultivar precisa de reparo. 6. Finalmente, se há culpa não resolvida que envolve outra pessoa, prepare-se para o passo complicado, um pedido de desculpa sincero e, se possível, uma ação de restituição. É aqui que o Éden renasce em atitudes reais. Todas essas práticas não são segurança automática contra falhas, mas são meios que educam a vontade. A restauração não é apenas manter a superfície limpa, é recriar hábitos que definam identidade. É essencial também falar sobre poder e linguagem na esfera pública. Na era das redes, as palavras se tornam armas rápidas. Podemos devastar uma reputação com um clique, mas podemos também construir redes de misericórdia com um gesto. O Evangelho nos chama para um uso responsável da palavra. Onde sou posto a incendiar, prefira abrigar. Onde estiver tentado a escrever a sentença, prefira oferecer caminho de reparo. Isso não significa relativismo moral. Significa justiça com esperança restauradora. Quando a comunidade cristã pratica esse modo de nomear, ela demonstra ao mundo uma alternativa à lógica do cancelamento definitivo, responsabilização que busca recuperação. Agora, voltemos por um instante à figura da serpente, que sussurrou uma dúvida que soou como possibilidade. A tentação moderna é sutil. Ela nos promete autonomia sem custo, autonomia que anula a necessidade do outro e de Deus. Nossa tarefa é aprender a reconhecer o truque. A serpente nos oferece sempre uma narrativa plausível. Com isso, serás mais bem-sucedido, mais amado, mais respeitado. A resposta bíblica é dupla. Entender que o desejo humano de plenitude é legítimo, mas que a via para a plenitude nunca passa por usurpar o lugar de Deus. Ela sempre passa por confiar e por sacrificar. Escolher dar-se em serviço é o oposto de buscar ser senhor absoluto de si. E onde o caminho de restauração encontra sua consumação? Na Páscoa, no Calvário e na ressurreição. O que começou como cobertura no jardim encontra sua forma plena em alguém que morre para tomar sobre si a desordem e, ao ressuscitar, inaugura um mundo onde a vergonha não é a palavra final. Por isso, a cruz não é apenas símbolo de vitória física, é sinal de que a lógica do oferecer-se em favor do outro é superior à lógica do domínio. A ressurreição reestrutura a história. Ela é selo de que a misericórdia de Deus não é paliativa, mas criadora de vida nova. Esse ponto final teológico nos devolve a vida prática. Se a obra redentora de Cristo nos reconcilia com o Criador, então cada ato que escolhe a vida é eco dessa reconciliação. Quando assumimos nossas falhas, pedimos perdão, pagamos o que devemos e trabalhamos pela justiça, nós participamos da obra que Cristo iniciou. Não como mera obrigação, mas como resposta livre ao amor que nos alcançou primeiro. É tempo de perguntas que nos atravessam como discipulado real. Em que áreas você tem tentado ser senhor de si? Que folhas de figueira você tem costurado com pressa? Quais vocações seus pés foram chamados a cultivar e deixaram de ser plantadas por medo, preguiça ou orgulho? Que palavra sua poderia hoje ser trocada por uma que reconcilia? A escolha da vida começa em coisas pequenas. Dizer a verdade quando a mentira seria mais confortável.
Pedir perdão quando sua vaidade seria o recurso mais fácil. Proteger a fragilidade do outro quando o mundo lhe encoraja a explorar. Não é heroísmo platônico, é prática cotidiana. É no cuidado de tarefas pequenas que o jardim se refaz. Antes de encerrar, quero oferecer um exercício de fechamento que pode ser praticado agora mesmo. Feche os olhos, respire e faça 3 perguntas ao Senhor, pausadamente. Onde estás me chamando a renunciar? Que folha quero abandonar? Que pequena ação mostra que escolhi a vida hoje? Anote a primeira resposta que vier, por mais simples que seja. A fidelidade nas pequenas coisas costuma ser a trama por onde o Éden reentra em nós. Nós não somos cidadãos de um passado dourado, mas temos memórias de um princípio que nos orientam. A história de Adão e Eva não é uma carta de condenação perpétua. É mapa que nos mostra onde erramos e como recuperar o caminho. Deus não deseja manter-nos sob vergonha. Ele deseja que nos levantemos cobertos, responsabilizados e enviados para cultivar de novo. A graça que encontrarmos no Calvário nos capacita a isso, a viver como quem foi perdoado, e por isso, perdoa, como quem foi coberto, e por isso, cobre, como quem foi chamado, e por isso, chama outros ao bem. Se esta palavra alcançou o seu coração e despertou em você o desejo de recomeçar, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que há caminho de volta. Inscreva-se para continuarmos juntos nesta jornada de redescoberta do Éden que há dentro de nós. Oremos. Senhor, que nos criaste à tua imagem, ajuda-nos a viver segundo essa imagem. Perdoa-nos quando buscamos ser senhores de nós mesmos em vez de teus filhos fiéis. Dá-nos coragem para arrancar as folhas falsas, humildade para pedir perdão e força para praticar a justiça no cotidiano. Ensina-nos a nomear com graça, a trabalhar com sentido e a escolher a vida em cada pequena decisão. Que a tua cobertura nos alcance e nos envie a restaurar o mundo ao nosso redor. Em teu nome. Amém.